O que aconteceu em Jerusalém nas últimas 24 horas não foi uma coincidência. O que você está prestes a descobrir neste vídeo vai mudar completamente a forma como você enxerga os eventos mundiais. Enquanto a mídia tradicional ignora ou minimiza o que aconteceu, aqueles que conhecem as Escrituras reconhecem imediatamente. Este é um dos sinais mais claros que já vimos. Um evento tão específico, tão alinhado com as profecias antigas, que é impossível passar despercebido por quem tem olhos para ver. E eu preciso que você fique comigo até o final deste vídeo, porque o que vou revelar vai conectar pontos que você nunca imaginou estarem relacionados. Este não é apenas mais um evento político no Oriente Médio. Isto é profético, isto é bíblico, e isto está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. Prepare-se, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar sua perspectiva para sempre. Nas primeiras horas da manhã de hoje, algo extraordinário aconteceu no Monte do Templo em Jerusalém. Um fenômeno que testemunhas oculares descrevem como sobrenatural foi registrado por dezenas de pessoas, e os vídeos rapidamente começaram a circular pelas redes sociais antes que qualquer tentativa de censura pudesse contê-los. Moradores de Jerusalém acordaram com um brilho incomum sobre a cidade antiga, especificamente concentrado sobre o local mais disputado e sagrado do planeta. Segundo relatos de fontes locais com quem tivemos contato, o céu sobre aquela área específica apresentou uma luminosidade que não pode ser explicada por fenômenos naturais conhecidos. Não era o sol nascendo, não eram as luzes da cidade. Era algo diferente, algo que fez com que centenas de pessoas parassem o que estavam fazendo e simplesmente olhassem para cima, paralisadas. Os primeiros relatos começaram a chegar por volta das 5h30 da manhã, horário local. Guardas de segurança que fazem a vigilância noturna ao redor da área do Muro das Lamentações foram os primeiros a notar. Eles descreveram uma luz que parecia emanar não de cima, como seria esperado de qualquer fenômeno celestial, mas de dentro da própria estrutura do monte. Um deles, que preferiu não ser identificado por razões óbvias, disse em entrevista a um canal local que nunca tinha visto nada parecido em seus 15 anos de serviço. A luz, segundo ele, pulsava levemente, como se estivesse respirando, como se estivesse viva. Minutos depois, moradores dos bairros ao redor começaram a sair de suas casas. Judeus ortodoxos, muçulmanos, cristãos, todos olhando para o mesmo ponto. E aqui está algo absolutamente fascinante. Independentemente da fé, todos relataram uma sensação de admiração misturada com temor. Não era medo comum, era aquele tipo de reverência que você sente quando está diante de algo que transcende o humano. Várias pessoas foram vistas ajoelhadas em oração espontânea. Outras simplesmente choravam, sem conseguir explicar por quê. Dentro de meia hora, as redes sociais explodiram. Vídeos gravados de diferentes ângulos mostravam o mesmo fenômeno, uma coluna de luz sobre o Monte do Templo. As autoridades israelenses rapidamente tentaram controlar a narrativa, sugerindo que poderia ser um fenômeno atmosférico raro ou até mesmo um teste militar não anunciado. Mas qualquer pessoa com conhecimento básico de meteorologia ou tecnologia militar sabe que essas explicações não fazem sentido. A luz permaneceu visível por exatamente 40 minutos, antes de gradualmente desaparecer. 40 minutos, um número que, como veremos, tem enorme significado bíblico. O que torna este evento ainda mais significativo é o contexto em que ele ocorreu. Nas últimas semanas, temos acompanhado uma escalada sem precedentes nas tensões ao redor do Monte do Templo. Grupos religiosos judaicos que trabalham para a reconstrução do Terceiro Templo têm se tornado cada vez mais vocais e organizados. Eles não são mais vistos como uma franja radical. Eles têm apoio político, recursos financeiros substanciais e, o mais importante, eles têm todos os instrumentos rituais necessários para reiniciar os sacrifícios do templo. O altar de bronze foi reconstruído. As vestes sacerdotais, conforme descritas em Êxodo, foram meticulosamente preparadas. Sacerdotes da linhagem de Arão foram identificados através de testes de DNA e estão sendo treinados. Tudo está pronto, tudo está esperando.
E então, justamente neste momento de preparação máxima, este sinal aparece. Não é uma coincidência que a luz tenha se manifestado especificamente sobre o Monte do Templo, não sobre qualquer outra parte de Jerusalém, não sobre o Muro das Lamentações, não sobre a Igreja do Santo Sepulcro, mas sobre o local exato onde o Santo dos Santos ficava nos templos anteriores, o local onde a Arca da Aliança estava guardada, o local onde, segundo as Escrituras, a glória de Deus se manifestava de forma visível na forma de uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Testemunhas que estavam próximas ao local relataram outros detalhes intrigantes. Alguns mencionaram um som, uma espécie de vibração profunda que você sentia mais no peito do que ouvia com os ouvidos. Outros falaram de uma súbita calma, como se todo o barulho da cidade tivesse sido momentaneamente suspenso. Um turista americano que filmou o evento de seu hotel disse que todos os aparelhos eletrônicos em seu quarto apresentaram interferência durante aqueles 40 minutos. Seu celular, que estava totalmente carregado, descarregou completamente. O despertador do hotel começou a piscar. A televisão ligou sozinha, mostrando apenas estática. As autoridades religiosas de diferentes fés foram rápidas em oferecer suas interpretações. O rabino-chefe de Jerusalém convocou uma reunião emergencial com líderes religiosos e declarou que o povo judeu deve estar preparado para eventos extraordinários. Ele não disse explicitamente que isto era um sinal divino, mas suas palavras foram cuidadosamente escolhidas para sugerir exatamente isso. Do lado muçulmano, houve silêncio oficial, mas líderes extraoficiais expressaram preocupação, lembrando que o Domo da Rocha, um dos locais mais sagrados do islamismo, fica exatamente naquele monte. A comunidade cristã evangélica ao redor do mundo reagiu imediatamente. Pastores e estudiosos de profecias bíblicas reconheceram instantaneamente o significado potencial. Transmissões ao vivo foram organizadas, conferências emergenciais foram convocadas. Por quê? Porque para aqueles que estudam escatologia bíblica, este tipo de manifestação sobre o Monte do Templo não é apenas significativo, é apocalíptico no sentido literal da palavra. É uma revelação, é um desvelamento de algo que estava oculto. Especialistas em profecias com quem conversamos apontaram que este evento se alinha perfeitamente com várias predições antigas. A luz sobre o lugar santo, o momento de preparação para o templo, as tensões internacionais sem precedentes. A convergência de todos esses elementos não acontece por acaso. E o mais perturbador, isto é apenas o começo. Se os padrões proféticos estão corretos, eventos como este vão se tornar mais frequentes, mais intensos, mais impossíveis de ignorar. O governo israelense, obviamente, está em uma posição delicada. Eles não podem admitir publicamente que algo sobrenatural aconteceu, pois isso traria implicações políticas e diplomáticas impossíveis de gerenciar. Ao mesmo tempo, eles não podem simplesmente ignorar que milhares de pessoas testemunharam e documentaram o evento. A estratégia, pelo menos por enquanto, parece ser minimizar, oferecer explicações naturais vagas e esperar que a atenção da mídia internacional se volte para outra coisa. Mas aqueles que entendem o que está em jogo sabem que não há como desviar o olhar deste momento. Este não é um evento isolado que podemos simplesmente catalogar e esquecer. Este é um marcador, um ponto de referência, um momento ao qual as pessoas voltarão e dirão: foi ali que tudo começou a acelerar. Foi ali que os sinais se tornaram inegáveis. E agora precisamos entender por que este evento específico tem tanto peso profético. Por que Jerusalém? Por que o Monte do Templo? E por que exatamente agora? Para entender o verdadeiro significado do que aconteceu hoje, precisamos abrir as Escrituras. E quando fazemos isso, descobrimos algo absolutamente impressionante. Este evento não é apenas consistente com as profecias antigas, ele parece ser um cumprimento direto de várias delas. Vamos começar com uma das mais claras. No livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 4, lemos: Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Olivas, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Olivas será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul.
Agora, preste atenção no que vem antes desta descrição física. O capítulo inteiro de Zacarias 14 descreve o dia do Senhor, o momento do julgamento final e estabelecimento do reino messiânico. E uma das características deste período é a manifestação visível da presença divina em Jerusalém. Versículo 9 diz: "E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome." Mas aqui está o detalhe crucial. Antes que isso aconteça, antes do estabelecimento completo deste reino, há sinais preparatórios. Há manifestações que servem como avisos, como alertas de que o tempo está se aproximando. Em Zacarias 2, versículo 5, há uma profecia específica sobre Jerusalém. "E eu serei para ela, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu serei glorificado no meio dela." Um muro de fogo, uma manifestação luminosa de proteção e presença divina ao redor de Jerusalém. Por séculos, estudiosos debateram se isto era literal ou metafórico. Após o evento de hoje, essa pergunta se torna muito mais urgente. Agora, vamos para o livro de Êxodo para entender um precedente histórico. Quando o tabernáculo foi construído no deserto, após o êxodo do Egito, algo específico aconteceu. Êxodo 40, versículos 34 a 38 descreve: "Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Mas se a nuvem não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. Porque a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas." Você percebe o padrão? Uma manifestação luminosa sobre o lugar sagrado, uma presença visível que confirma que aquele local foi escolhido, consagrado, separado. Isto aconteceu com o tabernáculo. Aconteceu novamente quando Salomão dedicou o primeiro templo. 2 Crônicas 7, versículo 1. "E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa." A glória do Senhor, Shekinah em hebraico, manifestando-se de forma visível e inegável. Agora, aqui está a questão profética central. Quando o segundo templo foi construído após o exílio babilônico, esta manifestação gloriosa não ocorreu. Os rabinos antigos notaram isso. O Talmud lista 5 coisas que estavam presentes no primeiro templo, mas ausentes no segundo: a Arca da Aliança, o fogo sagrado, a Shekinah, o Espírito Santo de profecia e o Urim e Tumim. O segundo templo, apesar de sua grandiosidade física, especialmente após as reformas de Herodes, era espiritualmente inferior. Faltava manifestação visível da presença divina. E aqui é onde fica extraordinário. As profecias sobre o terceiro templo, o templo que será construído nos últimos dias, indicam que haverá sinais sobrenaturais associados a ele. Não apenas durante sua dedicação, mas antes, durante os preparativos, como uma confirmação de que o tempo determinado chegou. O profeta Ageu, falando sobre um templo futuro, declara em capítulo 2, versículo 9: "A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos." Maior do que a primeira, maior do que o templo de Salomão, onde a glória de Deus foi tão intensa que os sacerdotes não podiam permanecer de pé. Como isso é possível? Porque este templo final estará associado com a vinda do Messias, com o estabelecimento do reino, com a presença literal de Deus habitando entre seu povo. E se isto é verdade, então faz sentido que haveria sinais preliminares, manifestações que indicam: o tempo está próximo, a preparação deve começar, a atenção deve ser dada. No Novo Testamento, Jesus profetizou sobre sinais que precederiam sua segunda vinda. Em Mateus 24, versículo 30, ele diz: "Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória." Um sinal no céu, uma manifestação visível, algo que não pode ser negado ou ignorado.
E onde este sinal seria mais esperado aparecer primeiro? Em Jerusalém, a cidade do grande rei. Lucas 21, versículos 25 a 28, expande ainda mais. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando estas coisas começarem a acontecer, não quando estiverem completas, mas quando começarem. Os sinais são progressivos. Eles começam pequenos, localizados, questionáveis. Depois se tornam mais frequentes, mais óbvios, mais impossíveis de racionalizar. E, eventualmente, culminam na manifestação plena. Estamos agora na fase do começo? Muitos estudiosos diriam que sim. E o evento de hoje em Jerusalém adiciona peso substancial a essa interpretação. No livro de Apocalipse, há descrições de fenômenos celestiais e terrestres que marcam os últimos dias. Apocalipse 11, versículo 19, descreve: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos e grande saraiva. O templo celestial se abrindo, manifestações sobrenaturais acompanhando este momento. E embora isto descreva eventos celestiais, a teologia bíblica sempre ensinou que há uma correspondência entre o celestial e o terrestre, especialmente no que se refere a Jerusalém e ao templo. O número 40, a duração do fenômeno de hoje, aparece repetidamente nas Escrituras em contextos de preparação, teste e transição. 40 dias e noites de chuva no dilúvio, 40 anos de Israel no deserto, 40 dias de Moisés no Monte Sinai, 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. É um número de preparação. É um número que diz: algo está para acontecer, prepare-se. O fato de a luz ter permanecido exatamente 40 minutos não é numerologicamente insignificante para aqueles que entendem a linguagem simbólica das Escrituras. Então, quando conectamos todos esses pontos proféticos, quando colocamos o evento de hoje contra o pano de fundo de milhares de anos de profecia bíblica, o que vemos? Vemos um padrão, vemos consistência, vemos algo que parece orquestrado, não acidental. E isto nos leva a uma conclusão inevitável. Se as profecias são verdadeiras, se a Bíblia é confiável em suas predições, então o que testemunhamos hoje não é um fenômeno isolado. É um sinal, é um aviso, é um chamado para prestar atenção, porque o relógio profético não está apenas funcionando, ele está acelerando. Mas este não é o único sinal. Quando olhamos para o contexto mais amplo do que está acontecendo em Israel e ao redor do mundo, percebemos que o evento de hoje é parte de uma convergência extraordinária de cumprimentos proféticos. Deixe-me listar o que aconteceu apenas nos últimos 12 meses e você vai entender por que tantos estudiosos de profecia bíblica estão dizendo que estamos vivendo nos tempos mais significativos desde a ressurreição de Cristo. Primeiro, a questão da água. Ezequiel 47 descreve uma visão de água fluindo do templo, água que traz vida onde quer que vá. Por décadas, isto foi considerado puramente simbólico. Mais recentemente, engenheiros hídricos descobriram enormes reservatórios de água doce subterrânea exatamente sobre o monte do templo. Água que poderia literalmente fluir de lá se certos sistemas fossem construídos. De repente, uma profecia impossível se torna tecnicamente viável. Segundo, as alianças políticas. Ezequiel 38 e 39 profetizam sobre uma aliança do norte, liderada por uma nação identificada como Magog, que muitos estudiosos acreditam ser a Rússia moderna, que invadirá Israel em conjunto com a Pérsia, que é claramente o Irã moderno, e outras nações. Por séculos, esta aliança parecia impossível. A Rússia e a Pérsia eram historicamente rivais.
Mas nos últimos 5 anos, assistimos a uma aproximação militar e estratégica sem precedentes entre Rússia e Irã, especialmente em território sírio, exatamente ao norte de Israel. A profecia de Ezequiel está se montando diante dos nossos olhos. Terceiro, a questão da novilha vermelha. Números 19 estabelece que para purificar o templo e reiniciar os sacrifícios, uma novilha vermelha perfeita deve ser sacrificada. Por quase 2000 anos, não houve nenhuma novilha que atendesse aos critérios extremamente específicos. Mas em setembro de 2022, 5 novilhas vermelhas foram importadas do Texas para Israel, e após exames rigorosos, pelo menos 2 delas foram confirmadas como atendendo a todos os critérios alahicos. Elas estão agora sendo guardadas e cuidadas, esperando o momento apropriado. Os sacerdotes estão treinados, o altar está pronto, tudo está no lugar. Quarto, a normalização de relações entre Israel e nações árabes. Daniel 9 fala de uma aliança que será confirmada por 7 anos, uma aliança que aparentemente dá a Israel permissão para reconstruir o templo. Os acordos de Abraão, iniciados em 2020, representaram uma mudança sísmica nas relações Israel-Árabe. Nações que eram inimigas declaradas agora são parceiras comerciais e estratégicas, e há rumores consistentes de que parte das negociações inclui discussões sobre compartilhamento do Monte do Templo de uma forma que permitiria a construção de um terceiro templo. Quinto, os terremotos. Jesus profetizou que haveria terremotos em vários lugares como um dos sinais. Israel, que historicamente tinha atividade sísmica mínima, tem experimentado um aumento notável de tremores na última década. Mais significativamente, em janeiro passado, um terremoto de magnitude 5.4 atingiu exatamente a área do Mar Morto, causando rachaduras mensuráveis em estruturas antigas ao redor do Monte do Templo. Geólogos que estudam a falha do Vale do Jordão dizem que a região está atrasada para um grande terremoto. E lembra da profecia de Zacarias sobre o Monte das Oliveiras? Geologicamente, está sobre uma falha que torna isso não apenas possível, mas provável em algum momento. Sexto, as tensões globais e rumores de guerra. Mateus 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Vivemos no momento mais perigoso de tensão nuclear desde a Guerra Fria. Rússia e Ucrânia, China e Taiwan, Coreia do Norte e seus testes de mísseis. E tudo isso com Israel no centro das tensões do Oriente Médio. A possibilidade de uma guerra regional que puxe potências globais é maior agora do que em qualquer momento desde a Segunda Guerra Mundial. Sétimo, a tecnologia de vigilância e controle. Apocalipse 13 descreve um sistema onde ninguém pode comprar ou vender sem uma marca. Por quase toda a história da Igreja, isso parecia ficção científica. Como você controlaria todas as transações comerciais? Como você monitoraria toda a humanidade? Mas agora, vivemos em um mundo de moedas digitais, identificação biométrica, reconhecimento facial e sistemas de crédito social. A tecnologia para implementar exatamente o que Apocalipse descreve não apenas existe, ela já está sendo testada em vários países. Oitavo, a apostasia na Igreja. Paulo adverte em 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Estamos vendo denominações inteiras abandonando doutrinas fundamentais do cristianismo. O relativismo moral infiltrou até mesmo igrejas evangélicas. Há uma fome espiritual enorme, mas, ao mesmo tempo, uma disposição crescente de aceitar outro evangelho, como Paulo adverte em Gálatas. Nono, Israel como um figueira. Jesus usou a parábola da figueira em Mateus 24, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Muitos estudiosos interpretam a figueira como representando Israel.
E quando Israel brotou novamente como nação em 1948, após quase 2000 anos, isso foi visto como um relógio profético reiniciando. Jesus então diz no versículo 34, "Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam." Uma geração bíblica é frequentemente considerada 70 a 80 anos. Faça as contas. Estamos exatamente nesta janela agora. 10º, a aceleração dos sinais. Uma das características dos tempos do fim que Jesus descreve é que os sinais virão como dores de parto. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Dores de parto começam espaçadas e aumentam em frequência e intensidade. E isto é exatamente o que vemos. Eventos proféticos que eram espaçados por décadas agora acontecem em meses. A aceleração é inegável. E agora adicionamos a isto o evento de hoje, uma manifestação luminosa sobre o Monte do Templo, exatamente no local mais profeticamente significativo do planeta, exatamente no momento em que todos os preparativos para o terceiro templo estão completos, exatamente quando as alianças profetizadas estão se formando. Exatamente quando Israel está cercado por inimigos que abertamente declaram sua intenção de destruí-lo. Exatamente quando a tecnologia existe para cumprir profecias que antes pareciam impossíveis. Isto não é uma coincidência, é uma convergência. Pense nisso como uma equação matemática. Qualquer um desses eventos isoladamente poderia ser descartado. Mas quando você tem 10, 15, 20 cumprimentos proféticos acontecendo simultaneamente, a probabilidade estatística disso ser acidental se aproxima de zero. É como encontrar todas as peças de um quebra-cabeças espalhadas por diferentes lugares e de repente perceber que elas se encaixam perfeitamente, formando uma imagem clara. A imagem que está surgindo agora é inconfundível para aqueles que conhecem as profecias. Há também uma dimensão espiritual que não pode ser ignorada. Paulo escreve em Efésios 6, versículo 12, "Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais." Há uma guerra espiritual intensificando. Pastores ao redor do mundo relatam um aumento dramático em atividade demoníaca, opressão espiritual e ataques contra crentes. Isto é consistente com o que esperaríamos se realmente estivéssemos nos aproximando do clímax da era. E aqui está algo que deve nos fazer pausar. Jesus, quando falou sobre estes sinais, não os descreveu como motivo de desespero para seus seguidores. Lucas 21, versículo 28. "Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima." Para o mundo, estes são tempos de terror. Para aqueles que conhecem o fim da história, estes são tempos de expectativa e esperança. A história não está fora de controle. Ela está seguindo exatamente o roteiro que foi escrito milênios atrás. Mas isso também significa que temos responsabilidade. Responsabilidade de estarmos preparados. Responsabilidade de vivermos de acordo com a urgência do momento. Responsabilidade de compartilharmos esta mensagem com aqueles ao nosso redor que ainda não perceberam o que está acontecendo. Porque se estamos corretos sobre o significado destes sinais, então o tempo está se esgotando. Não para Deus cumprir suas promessas, isso é certo, mas para as pessoas tomarem a decisão mais importante de suas vidas. Então, o que tudo isso significa? Por que você, assistindo este vídeo agora, precisa entender a gravidade deste momento? Deixe-me ser absolutamente claro. O evento que aconteceu em Jerusalém hoje não é um fenômeno aleatório, é um sinal. Um dos muitos sinais que estão convergindo, todos apontando para a mesma conclusão. O relógio profético não está apenas correndo, ele está nos minutos finais. A profecia bíblica não é um jogo de adivinhação, é a revelação de Deus sobre seu plano para a história humana.
E esse plano está se desenrolando exatamente como foi predito há milhares de anos. A luz sobre o monte do templo hoje é um lembrete, é um chamado, é um alerta para aqueles com ouvidos para ouvir e olhos para ver. Zacarias profetizou que isto aconteceria. Daniel predissesse os tempos. Jesus descreveu os sinais. Paulo explicou a sequência. João revelou o fim. E agora nós estamos vendo essas palavras antigas ganharem vida em manchetes contemporâneas. Cada peça que discutimos, cada evento que mencionamos, cada convergência que apontamos, tudo se encaixa perfeitamente no que as Escrituras disseram que aconteceria. Mas aqui está a realidade urgente que você precisa compreender. Estes sinais não são dados apenas para satisfazer curiosidade profética. Eles são avisos, são chamados para preparação. 2 Pedro 3, versículos 10 a 11 diz: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade? Que tipo de pessoas devemos ser, sabendo o que sabemos? A resposta é clara: não podemos viver como se nada estivesse acontecendo. Não podemos assistir aos sinais se multiplicarem e permanecer espiritualmente adormecidos. Jesus repreendeu os fariseus em Mateus 16, versículos 2 e 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: